Bom, gente, na aula de hoje a gente vai finalizar, né, resumir, melhor dizendo, o conteúdo de hidrocarbonetos que nós já vimos trabalhando aí na quinzena, na primeira quinzena e na segunda quinzena, né, principalmente na segunda quinzena. Vamos dar um resumido aí sobre alcanos, alcenos, alcinos e arenos. E vocês podem ficar à vontade para tirarem as dúvidas, né, caso elas apareçam durante a nossa aula. Bom, o que vai diferenciar, gente, um alcano, né, de um alceno, de um alcino, por exemplo, né? Primeiro a gente precisa saber o que é hidrocarboneto. O hidrocarboneto é uma classe de compostos que é composta, né, principalmente ou somente por carbono e hidrogênio. E esses hidrocarbonetos eles podem ser subclassificados ou subdivididos em alcanos, alcinos, alcinos e arenos. Então, vamos falar primeiramente sobre os alcanos, né? A principal característica dos alcanos é que os compostos classificados como alcanos vão ter apenas apenas ligações simples entre átomos de carbono. Então, os alcanos eles vão ser chamados de hidrocarbonetos saturados. O que significa isso? Significa que todos os átomos de carbono são do tipo sp3 e fazem ligações do tipo simples. Fazem somente ligação do tipo simples. A hibridização, né, desses átomos de carbono vai ser sp3. Então, se você tivesse que olhar a geometria ali, a geometria seria de como se fosse um tetraedro, né? E a fórmula geral dos hidrocarbonetos é CnH2n mais 2, ou seja, a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos mais 2 hidrogênios, né? Então, observe aqui, eu trouxe o exemplo do átomo do propano, né? Que é um composto que é classificado como hidrocarbonetos e também classificado como alcano. O propano, como que eu sei desenhar a estrutura a partir do nome? Bom, o nome propano ele vai ser dividido em três partes: prefixo, infixo e sufixo. Isso não vale só para hidrocarbonetos ou só para alcano. Isso vai para alceno, para alcino e também vale para as demais funções orgânicas, né, que nós vamos estudar. O prefixo, gente, que é essa parte inicial, vai indicar para a gente aqui qual vai ser a quantidade de carbonos que aquele composto possui. Então, nesse caso aqui, prop está indicando para a gente que o composto possui 3 átomos de carbono na cadeia principal. O infixo, que é essa parte do meio aqui, olha, vai indicar para a gente qual é o tipo de ligação que aquele composto faz entre átomos de carbono. Ligação do tipo simples, dupla, tripla. Como nós estamos falando de alcanos, sempre eu terei ligações do tipo simples, ok? E o sufixo vai mostrar pra gente qual é a função orgânica, né? Como que eu diferencio um propano de um propanol de um propanalo, né? O propano, esse O aqui indica que a função orgânica é hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio, só tem átomos de carbono e de hidrogênio na estrutura daquela molécula. Recapitulando aqui no que nós vimos em aulas anteriores, aqui eu trouxe a fórmula estrutural plana, a fórmula condensada e a fórmula de linhas. Observe que na fórmula estrutural plana, a gente tem aqui 3 átomos de carbono e aqui 8 átomos de hidrogênio, né? Então, é o dobro mais 2. Nessa fórmula, a gente mostra todos os átomos, todas as ligações, mostra tudo, né? Agora, na fórmula aqui condensada, a gente não mostra todas as ligações, né? Ele mostra os átomos e os átomos de carbono e de hidrogênio, mas não mostra todas as ligações. Na fórmula de linha, ou fórmula de bastão também, ela vai mostrar pra gente somente a ligação. Só isso, ela não mostra nenhum átomo, certo? A não ser, né, que isso se tratando, claro, de alcano, de hidrocarboneto. Eu trouxe aqui a fórmula do butano e eu deixei esse espaço em branco para que vocês tentem desenhar no caderno de vocês, aonde vocês desejarem aí, como que seria a fórmula estrutural plano do butano, como que seria a fórmula condensada do butano e qual seria a fórmula de linhas. Tentem desenhar, igual eu falei nas turmas anteriores, né? Tentem fazer, mesmo que façam errado,
mas tentem, porque isso vai fazer com que vocês tenham dúvida. E aí, essa dúvida vocês vão poder sanar no nosso encontro de amanhã, né? Na sexta-feira, amanhã e na próxima também, tá? Quais são as propriedades dos alcanos, né? Os alcanos, como que eu vou diferenciar? Isso geralmente cai em questão do vestibular, né? Ou no Enem, a questão te dá dois compostos, e aí ela te pergunta assim, qual desses compostos vai ter maior ponto de ebulição? Né? E aí você vai falar, como que eu vou saber isso, né? Só de olhar a estrutura do composto? Bom, olhando aqui, quanto maior for a área de interação entre os hidrocarbonetos aqui, dos alcanos, maior vai ser o ponto de ebulição e maior vai ser a densidade daquele composto. Então, observem aqui que eu trouxe um exemplo do C6H14 aqui, do hexano. Aqui todos têm 6 carbonos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos têm 6 carbonos. Mas por que esse, especificamente, apesar de todos terem a mesma massa molecular, né? Por que todo esse daqui, o primeiro, tem ponto de ebulição maior e maior densidade? Né? O que vai explicar isso? Observem que quanto mais efetivo for o empacotamento, maior vai ser a densidade. O que é esse empacotamento? Pense que agora, como se eu tivesse esse hexano aqui dobrado, como se fosse uma folha de papel, né? Um papel dobrado ali. Eu conseguiria encaixar, igual nesse caso aqui, ó, várias folhas, né? Então, estaria geralmente como se fosse um pacote. Agora, observe essa segunda estrutura aqui, olha. A área de interação, né? E vocês vão lembrar lá de quando vocês estudaram ligação química. A área da interação intermolecular aqui, ó, entre as moléculas, seria menor, tá vendo? Enquanto que eu tenho essa área maior de interação, com área de empacotamento maior, aqui eu tenho menor área de interação. Então, quanto mais alta for essa interação, quanto maior for essa interação, maior vai ser o ponto de ebulição e de fusão, e, consequentemente, maior a densidade também desses compostos, ok? Então, observem que ainda que eles tenham a mesma massa molecular, né? O que vai diferenciar eles ali é a estrutura, né? Então, isso é que vai fazer com que o ponto de ebulição e fusão seja diferente. Até aqui, dúvidas? Vamos em frente, então? Nesse slide agora, eu trago para vocês como dar a nomenclatura, como olhar, né, a estrutura e dar a nomenclatura, né? Porque nos slides anteriores nós tínhamos o nome e pedi para vocês desenhar a estrutura. Agora, como fazer o inverso? Como olhar a estrutura e saber qual vai ser o nome daquela estrutura, ok? Alguém chamou aqui, oi, ué, você tá prestando atenção aí? Acho que não era comigo, não. Vamos em frente, então. Bom, para alcanos de cadeia carbônica ramificada, a gente precisa considerar como cadeia principal a cadeia mais longa. Gente, lembra lá das aulas anteriores, cadeia carbônica ramificada é aquela que possui maior quantidade de carbonos ligados consecutivamente, ou seja, ininterruptamente. Bom, e outra coisa que a gente precisa também saber é numerar essa cadeia carbônica de maneira que as ramificações elas recebam os menores números possíveis. Isso não vale só para ramificação não, tá, gente? Isso vai valer para dupla ligação, para função, né, orgânica e também, claro, para ramificação. E citar as ramificações em ordem alfabética, né, precedidas, claro, pelo número de colocação na cadeia carbônica principal. Então, primeiro você coloca o nome, depois você coloca o número, depois você coloca o nome da ramificação e depois coloca o nome da cadeia carbônica principal. É isso que esse slide está dizendo de uma maneira resumida. Como que é a ordem, né? Primeiro o número, depois o nome da ramificação, em ordem alfabética, se eu tiver mais de uma ramificação, e só depois, então, eu coloco o nome da cadeia carbônica principal, ok? Mais à frente a gente vai trabalhar melhor esse conceito quando eu trouxer para vocês mais exemplos.
nesse caso aqui, eu tenho esse composto, certo? Então, eu vou determinar aqui... Opa, alguém falou aqui no chat. Então, nesse caso aqui, observem que eu tenho esse composto, né? Deixa eu só chegar aqui para cima. Eu tenho esse composto e aqui eu tenho a maior cadeia carbônica principal aqui dele, certo? Então, eu já chego e já numero aqui a cadeia carbônica. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? E o que ficou de fora, aqui é um radical, ou ramificação. Então, nesse caso, o radical, qual é o nome desse radical? Metil 2, metil pentano. Pentano porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, correto? Porque entre esses átomos de carbono só tem ligação do tipo simples e O, porque eu estou falando de hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio. Então, aqui seria o 2-metil, 2 porque o carbono, a ramificação está no carbono 2, 2-metil pentano, né? Então, aqui eu tenho o radical, ó, eu vou indicar aqui, e a cadeia principal. Bom, deixa eu apagar aqui agora, né? Observe que eu tenho aqui os alcanos, eles vão seguir sempre essa ordem de nomenclatura, o prefixo, o infixo e o sufixo. Aqui eu trouxe a estrutura e por meio da estrutura eu deixei um espaço para que vocês tentem colocar o nome. Então, tentem fazer no caderno, igual eu falei, e aí tragam para mim as dúvidas que vocês tiverem. Ah, professora, eu não fiquei na dúvida nesse ou naquele. Então, amanhã vai ser o espaço para a gente poder tirar a dúvida. Agora a gente tem uma situação aqui, olha, uma situação um pouco diferente, olha. A gente tem aqui esse composto, né, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que ele tem 6 átomos de carbono, mas porém a cadeia carbônica dele é a cadeia carbônica fechada. Como que eu sei, né? Agora, como que eu vou dar o nome desse composto, sendo que a cadeia carbônica dele é fechada? Gente, para indicar que o composto tem cadeia carbônica fechada, basta adicionar a palavra ciclo antes do nome. Então, nesse caso aqui, olha, esse aqui seria o ciclo hexano. Hex, porque eu tenho 6 átomos de carbono. An, porque entre esses átomos de carbono somente tem ligação do tipo simples. E O, porque eu estou falando de hidrocarboneto, ok? Então, seria o ciclo hexano. Ok? Tenho sempre esse quadrinho aqui, ó, porque ele ajuda muito a gente a lembrar do nome, né? Do prefixo. Isso não só para a cadeia principal, mas também para a ramificação, isso ajuda bastante, tá? Gente, agora eu trago aqui, né, apresento para vocês esse quadro que vai facilitar bastante a hora do estudo de vocês, por quê? Nele eu contenho aqui toda a parte de radical metil, etil, propil, todos os nomes dos radicais, correto? Então, gente, observem agora comigo aqui. Quando eu tenho o radical metil ou metila, né? Os dois são aceitos, indica esse met aqui, né? Met indica que eu tenho apenas um átomo de carbono, tá vendo? Etil, esse et aqui, indica para mim que eu tenho 2 átomos de carbono. Esse il ou esse ila é indicativo de quê? De radical, ou seja, eles não estão fazendo parte da cadeia carbônica principal, não, tá? Radical propil ou N-propil, né? Igual alguém falou nas aulas anteriores ali. Ah, o radical propil, né? Propil ou N-propil é esse radical aqui, ó. Eu tenho carbono primário, agora, olha, ligado na cadeia carbônica principal. Imagina que isso aqui fosse a cadeia carbônica principal. Deixa eu botar em azul aqui para poder facilitar. Observem que aqui, se eu tivesse, né? Aqui, por exemplo, esse radical aqui, né? N-propil, e eu tivesse aqui a ramificação, a cadeia carbônica, olha, ele estaria ligado na cadeia carbônica principal por meio desse átomo aqui, cadeia carbônica do carbono principal. Agora, se eu tivesse aqui, ó, o isopropil, né, o isopropila,
né? Como que seria isso aqui? Olha, esse isopropilo indica para mim que agora o carbono ele está ligado na cadeia carbônica, né? Por meio do carbono aqui, ó, secundário. Então, esse iso indica para mim que eu tenho isopropilo ou isopropila. Eu tenho na ramificação 3 átomos de carbono, porém, é o carbono secundário que está ligado na cadeia carbônica principal. Né? Então, essa diferença, apesar das duas ramificações terem 3 átomos de carbono, no N-propilo é o carbono primário que está ligado na cadeia carbônica principal e no isopropilo é o carbono secundário que está ligado na cadeia carbônica principal. O mesmo vale, gente, agora para o radical butil e o isobutil, por exemplo, né? No butil eu tenho aqui ó, o carbono que está ligado à cadeia carbônica principal é o carbono primário aqui, né? Apesar desse carbono aqui tá ligado também ser o carbono principal, ó, se o carbono primário estiver ligado à cadeia carbônica principal, esse radical aqui é o radical iso, olha. Então, esse isobutil indica que eu tenho 4 átomos de carbono. O que está ligado ao carbono da cadeia principal é um carbono primário, porém, esse átomo de carbono primário, ele está ligado diretamente a um radical iso. Agora, no radical sec-butila ou sec-butil, né? Fica mais fácil, porque esse sec aqui, ó, ele vai indicar para mim que tá, eu tenho na cadeia na ramificação 4 átomos de carbono, porém esse átomo de carbono que tá ligado na minha cadeia carbônica principal, vou botar aqui, sei lá, de verde, esse átomo de carbono, esse sec indica para você o quê? Que esse átomo de carbono, ele vai ser um átomo de carbono o quê? Secundário, ó, né? Ligado a 2 outros átomos de carbono. E o terc-butilo, por sua vez, vai indicar aqui o carbono aqui 4 átomos de carbono na ramificação, porém esses átomos de carbono que está ligado na cadeia carbônica principal, que eu vou botar aqui de roxo, ele vai ser um átomo de carbono, o quê, gente? Terciário, ó. 1, 2, 3, vai ser um átomo de carbono terciário. Então, esse quadrinho aqui, ele resume muito bem os principais radicais que a gente pode encontrar aí nas nomenclaturas dos compostos utilizados por exemplo, no Enem, né, ou em vestibulares no Brasil. A criança chorando no fundo sou eu na prova. Pois é, né? Que é assim. Eu não sei se depois na hora que colocar para gravar se eu consigo limpar esses ruídos. Nesse próximo slide, gente, eu trouxe para a gente aqui as estruturas, as diversas estruturas, e eu pedi para vocês colocarem o nome. Então, tentem realmente fazer igual eu falei, tentem trazer para mim amanhã o que vocês conseguiram fazer e a gente vai discutir esses exercícios amanhã, né? Esses 2 slides amanhã, tá? Observe que aqui eu tenho a cadeia carbônica principal, que é um ciclo, né? Então, como que seria, ok? Esse exemplo eu vou fazer junto com vocês, porque ele dá um geralzão naquilo que a gente viu anteriormente, né? Então, observem que a gente tem aqui no comando da questão, né? Sobre o composto a seguir. Letra A, forneça a quantidade de carbonos primários. Deixa eu tirar aqui da frente. Carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Letra B, classifique a cadeia carbônica. E letra C, forneça o nome do composto a seguir de acordo com a IUPAC. Então, letra A, primeira coisa que a gente precisa saber aqui é como definir, né, o carbono primário. Lembra que o carbono primário ele sempre vai ser o carbono das extremidades. Então, aqui, olha, estou circulando de vermelho todos os carbonos primários. Ah, professora, mas esse carbono está fazendo 4 ligações. Não é isso que vai definir se o carbono é primário, secundário ou terciário, né? Todos os carbonos vão fazer 4 ligações. Não é a quantidade de dupla ligação, não é isso. Para classificar se o carbono é primário, secundário ou terciário, eu preciso ver quantas vezes ele está ligado a um outro átomo de carbono. Então, observe que aqui esse de vermelho está ligado uma vez a um átomo de carbono, uma vez a um átomo de carbono, uma vez a um átomo de carbono,
Tá vendo? Ó? Então, esses todos estão ligados apenas uma vez a outro átomo de carbono. Então, por isso, eles vão ser classificados como átomos de carbonos primários, ok? Bom, agora em azul aqui, eu vou circular um átomo de carbono secundário, ó, que está ligado diretamente a dois átomos de carbono. 1, 2. Então, de azul aqui, átomo de carbono secundário. Agora, em verde, eu vou circular o átomo de carbono terciário, olha. Tá ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, esse aqui é terciário. E agora, por último, mas não menos importante, eu vou circular agora, em roxo, o átomo de carbono quaternário. Olha ele aqui, ó. Tá ligado a 1, 2, 3, 4. Então, respondendo a letra A, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono primário e um átomo de carbono secundário, um átomo de carbono terciário e um átomo de carbono quaternário, ok? Na letra B, ele pediu para classificar a cadeia carbônica. Gente, a gente pode classificar a cadeia carbônica se essa cadeia carbônica ela é aberta ou é fechada. Se ela não tem nenhum ciclo, ela vai ser cadeia carbônica aberta. Essa cadeia carbônica, ela é normal ou ramificada? Gente, para definir se a cadeia carbônica é normal, esse N significa se a cadeia carbônica não tivesse nenhum átomo, nenhuma ramificação. Mas é claro que a gente está vendo aqui, olha, que essa cadeia carbônica, ela tem ramificações. Então, no caso ali, ela seria classificada como cadeia carbônica ramificada. Ramificada, ok? Ah, agora ela é homoheterogênea. Gente, para definir se a cadeia carbônica é homo ou heterogênea, né? No caso aqui, nós deveríamos falar o seguinte, essa cadeia carbônica, ela tem heteroátomo, ou seja, ela tem átomo diferente de hidrogênio ou de carbono? Ah, tem, então ela vai ser heterogênea. Ah, não tem, então ela vai ser homogênea. Nesse caso específico, essa cadeia só tem carbono e hidrogênio, então ela é uma cadeia carbônica. Ela é uma cadeia carbônica homogênea. Homogênea. Ah, ela é saturada ou ela é insaturada? Bom, se eu tenho na cadeia carbônica, eu não tenho nenhuma ligação dupla, essa cadeia carbônica vai ser chamada de cadeia carbônica saturada. Né? Então, eu posso classificar quanto à abertura da cadeia, quanto ao tipo de ramificação, né? Se ela é ramificada ou se ela é normal, se ela é homo ou heterogênea, e eu posso também classificar a cadeia carbônica quanto ao tipo de ligação. Então, nesse caso aqui, seria essa a classificação, ok? E, por último aqui, mas não menos importante, forneça o nome do composto a seguir. Ok. Bom, primeiro a gente precisa definir a cadeia carbônica principal, igual eu falei com vocês, que é a cadeia carbônica que tem maior quantidade de carbonos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. E aí, então, vou numerar essa cadeia carbônica. Então, coloco 1, 2, 3, 4, ok? 5, né? Nesse caso aqui, agora, depois que eu defini a cadeia carbônica principal aqui, ok? Depois que eu defini a cadeia carbônica principal aqui, a gente tem dois, três radicais, né? Como que é o nome desse radical aqui? Quando ele só tem um átomo de carbono. Esse radical é chamado de radical metil, né? A gente viu lá no slide anterior, radical metil. Então, esse daqui, sendo radical metil, eu tenho 3, né? Como que eu vou fazer isso agora? Bom, novamente, se eu não tivesse, né? Se não tivesse nenhuma dessas ramificações, essa cadeia carbônica seria 1, 2, 3, 4, 5. Seria o pentano, né? Pentano. Porém, eu tenho 3 radicais metis. Então, para indicar que eu tenho 3, eu colocaria trimetil. Trimetil. Mas eu preciso agora dizer aonde está esse. Beleza, eu tenho 3 metis, mas aonde? Bom, eu tenho 2 metis no carbono 2, então 2,2,4 trimetil pentano.
Então, esse seria o nome correto. Então, observem que aqui a contagem correta, ela coloca a ramificação na menor numeração. Mesmo quando na cadeia principal eu tenho ramificações iguais, né? No caso, esse aqui do trimetil, né? Ah, mas se tivesse um etil e tivesse um metil, por exemplo, aí segue a regra, né? Primeiro coloca o nome, o número, depois o nome do radical. Mas qual é a ordem de colocar o nome do radical? A ordem vai ser a ordem alfabética. E depois o nome da cadeia carbônica principal, ok? Sempre seguindo essa regrinha que a gente tinha colocado lá. Aqui eu trouxe, né, por último, para a gente poder sempre lembrar, né, para a gente vai diferenciar o alcano de um alceno de alcino é o an, o en e o in, né? O an, ligação simples, en, ligação dupla, e o in aqui vai ser ligação tripla, ok? Sempre tragam esse quadrinho aqui para poder facilitar a vida de vocês. E nós vamos continuar agora falando sobre os alcenos, vamos seguir falando sobre os alcinos e falando sobre os arenos. Eu vou parar de compartilhar esse slide aqui e vou compartilhar o próximo slide, ok? Só vou dar um stop aqui no compartilhamento. E aí vou parar de gravar para a gente poder salvar a segunda etapa, ok?